Pessoal, boa noite a todos. Eu só queria pedir 2 minutinhos para eu poder abrir uma caixa aqui e não vai saltar rato, barata, absolutamente nada disso. Eu queria colocar algumas coisas aqui que nós vamos usar na nossa conversa aqui hoje. Queria pedir ao meu amigo Luiz Fernando pegasse uma cadeirinha ali atrás, por gentileza. Pode puxar, vai ser o primeiro da fila aqui que ele vai me ajudar hoje a fazer essa palestra aqui. Isso aqui é uma banquinha de mascate aqui, depois no final nós vamos estar vendendo aqui, quem quiser, tá certo? É só chegar, faz um precinho especial, não tem problema. Então vamos lá. Isso para cá, isso aqui. Acho que acabou. É isso aqui. Nesta sequência, exatamente o que eu quero. Aqui, você cá, você aqui, esse aqui, vai ficar aqui. Esse aqui. Pessoal, primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês nessa iniciativa da ANAP, que com certeza a Sandra, todo o pessoal da associação aí, é o primeiro passo para uma grande história que vai ser contada, eu tenho certeza, pela ANAP. Primeiro simpósio, eu tenho certeza que o segundo vai vir por aí melhor do que o primeiro, o terceiro e assim por diante. É importante. A sociedade, o mundo clama por iniciativas como essas. Não é fácil estar aqui hoje, uma hora dessa, concorrendo com Da Cor do Pecado, celebridades, e tá picante a novela, tal, a Laura lá se ferrando na mão do Renato Mendes, não é verdade? E a gente está aqui falando sobre questões ambientais. Como é difícil essa concorrência, mas a gente vai fazer o possível para que tudo dê certo, tá bom? Primeiramente, nós vamos começar a nossa apresentação, consumo responsável e qualidade de vida. É um tema extremamente atual, né? A gente espera poder passar para vocês um pouquinho do que acontece com o mundo aí hoje. Eu queria primeiro dizer o seguinte: o que é consumo responsável, sustentável, consumo racional, né? Cada um usa uma terminologia para isso, né? Como consumir adequadamente. E a gente vê aí, né, numa definição bem simples, permitir atender às necessidades de gerações presentes e futuras sem comprometer a capacidade do planeta de fornecer recursos naturais, absorver impactos negativos provocados pela produção, utilização e descarte de produtos e serviços. É a gente poder viver a nossa vida da melhor maneira possível, de uma forma saudável, e permitir que as futuras gerações também tenham um planeta para que possam habitar, para que possam viver. Esse é o grande desafio que a humanidade já vem passando e vai passar, né, com a cinta apertando a nossa cinturinha, a nossa barriga a cada dia que passa. Ontem a gente teve uma bela explanação pela professora Luciana, pelo professor Gilson, hoje pelo Ed, e ontem foi citado o artigo 225 da Constituição, que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, ecologicamente, bem de uso comum do povo, e cabe à coletividade, poder público, defendê-lo sobre todo e qualquer aspecto, lindo, maravilhoso, e discorre
nos seus parágrafos, nos seus incisos e assim por diante, a 8ª maravilha do mundo. Só que papel aceita qualquer coisa, não é verdade? Será que tudo que está escrito a gente vivencia isso na sua essência? Quando a gente fala, a gente lê aí, todos nós somos responsáveis pelo nosso meio ambiente. Quando a gente diz consumo sustentável, será que todo mundo aqui tem um consumo racional? Alguém aqui tem a coragem de dizer, olha, eu não desperdiço água lavando meu carro. Eu não desperdiço água 25 minutos no banheiro, cantando lá Roberto Carlos e alguma coisa assim. Será que alguém tem a coragem de levantar a mão e dizer, olha, eu sou o verdadeiro cidadão consciente ambientalmente, ecologicamente e tudo que tiver direito? Alguém se arrisca? Ou todos nós temos culpa no cartório? Né? Então, apesar de estar aí descrito que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente não vê isso nos nossos dias atuais. A gente vai ver que o nosso planeta pede socorro. E que socorro! E não deveria ser ele quem pede socorro, deveríamos ser nós. Então, a partir de agora, eu queria convidar cada um dos senhores, senhoras, senhoritas, moçoiros, moçoiras, para que apertem os seus cintos, né? Para que a gente faça uma viagem por todo o nosso planeta, né? Na nossa biosfera, na nossa fauna, flora, nas nossas águas, no nosso consumo, para que a gente possa ver a qualidade de vida que nós estamos tendo, né? Qualidade de vida entre aspas, e ver realmente como é que está o nosso consumo. Um consumo sustentável, tudo tranquilo, né? Maravilha, aqui todo mundo, ninguém aqui joga papel no chão, ninguém faz absolutamente nada, né? Todo mundo segue aí a cartilha que o meio ambiente prega, que as Nações Unidas, o Unicef, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente prega, está todo mundo em cima, tá bom? Então agora a gente vai ver o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Pode mudar. 70% do nosso planeta é formado por água. É a água que não acaba mais, né? Nós temos aí 97% da água que nós temos no nosso planeta, ela é salgada. Então, automaticamente, impossível da gente consumir essa água. Sem um tratamento adequado, sem a dessalinização dela, que é um sistema caro, um sistema ainda difícil e pouco usual no nosso mundo hoje. Nos sobra algo em torno de 3% é água doce, né, possível de se beber. Só que desses 3%, 2,5% são geleiras. Então lá, Polo Norte, Polo Sul, regiões geladas e tudo mais, não está acessível ao consumo humano. Nos sobra a maravilhosa quantia de 0,5% de água doce para a gente esbanjar ele aos 4 cantos, né? Só que desse 0,5%, a gente tem outro problema que a natureza nos impõe. 97% desse 0,5% de água, eles são águas subterrâneas, não são fáceis de se captar, né? Não são fáceis da gente poder usufruir desse benefício. Nos sobra aí algo em torno de 3%, de 0,5% de toda a água que nós temos no planeta, nos sobra 0,5% para que a gente possa usufruir, para que a gente possa fazer todas as nossas necessidades básicas, que é tomar banho, lavar a casa, lavar o cachorro, plantar, né? Cultivar áreas aí imensas para alimentar algo em torno de 6 bilhões de habitantes que nós temos no nosso planeta hoje. Aí a gente começa o seguinte: olha o tamanho do problema que o nosso planeta está enfrentando. Vamos ver como é que está o nosso consumo, a nossa qualidade de vida. A partir daí começa a nossa exclusão social. Nós temos aí no ano a população aumentando em algo em torno de 80 milhões de pessoas todo ano. Chova ou faça sol, tem a novela, não tem a novela, novela é boa, novela é ruim. 80 milhões de pessoas estão desembarcando todo ano no nosso planeta. Nos próximos 50 anos, nós vamos ter um aumento aí em algo em torno de 3 milhões
de habitantes a mais no nosso planeta. De 6, nós vamos para 9, para 8 alguma coisa, 9 milhões, tá certo? São números aproximados, né? A gente não sabe a quem os Estados Unidos vão querer atacar agora para ver se dissemina mais uma parcela da humanidade, né? Para que a gente não tenha tanto problema com a água. Então vai ser em torno disso. Só a Índia, a China e o Paquistão vão aumentar desses 3 bilhões, 1 bilhão de habitantes vai sair desses 3 países. Só, brincando, a Índia coloca 520 milhões de pessoas no mundo nos próximos 50 anos, a China mais 210, o Paquistão mais 200 milhões, são quase 1 bilhão de habitantes, 930 milhões e lá vai pedrada. Aí, o que acontece? Hoje, nós já temos 1,2 bilhão de pessoas que vivem no mundo em estado de absoluta miséria. Nós estamos aqui agora, conversando. A cada 5 pessoas que nós contarmos aqui, no mundo, uma não tem acesso à água, tá certo? Eu estava ali sentadinho, veio a copeira, trouxe uma água gelada, gostosa, né? Ontem eu estava sentado aí, eu vi na palestra, via a doutora Luciana, o professor Gilson, tomando uma água gostosa, a gente fica aí, dá uma sede, não dá? Mas aí a gente tem a possibilidade, daqui meia hora, 40 minutos, sair e tomar uma água. Agora você imagina, nos países do Oriente Médio, nos países africanos, asiáticos, cada 5 pessoas, uma não tem acesso à água. E esse cara vai morrer. Se ele não tiver acesso à água, ele morre. E nesse ritmo que nós estamos, desenfreado de crescimento, né, uma demanda assim imensa em termos de habitação do nosso planeta, nós vamos ter aí algo em torno de 4 bilhões de pessoas, daqui 25, 30, 40 anos, que não vão ter acesso à água. A estimativa é que 50% da população não vai ter água nos próximos 50 anos. Nós estamos falando de 50 anos. Todo mundo aqui, com algumas exceções, né? Teve poucas cabeças grisalhas aí, né? E tudo mais, que daqui 50 anos está lá tocando harpa, né? Tudo tranquilinho, ou vai estar lá no caldeirão, né? Mexendo a colher lá, sabe lá o que vai fazer. Temos todos que ser bons garotos para tocar a harpa lá em cima. Lá é mais fresquinho. Daqui 50 anos, pessoal, metade do planeta não vai ter água para beber. Aí vai começar o nosso problema. As futuras gerações, eu vejo aqui alguns jovens, eu vejo algumas crianças aqui, vi uma, né, que está por aí, a filha do Ferreira. Daqui 50 anos, como é que vai ser? A televisão esses dias divulgava uma propaganda muito legal, extremamente interessante, se eu não me engano da Sabesp, que aparecia uma torneirinha pingando água. Tem algo pior do que isso, aquele barulho enchendo o saco, né? Parou. Pior do que não ter aquela gotinha ali é não ter água nenhuma. E nós vamos passar isso nos próximos 50 anos. É fatal. Existem estudiosos, cientistas que apostam as suas vidas, que daqui 50 anos nós vamos ter grandes problemas por falta d'água. Que tipo de problemas? A gente vai chegar lá a partir de agora. No mundo, hoje, agora, nesse instante, uma criança morre a cada 10 segundos por falta de saneamento básico, tá certo? O que é saneamento básico? Tratamento do nosso esgoto. Nós vamos lá usando o banheiro, todo mundo lava prato, lava carro, e essa água precisa ser tratada, porque se for jogado diretamente nos nossos rios, nos nossos mananciais, isso aí vai poluir. E o que já acontece em grande parte, a gente não precisa ir lá do outro lado do mundo para ver isso não. Nós temos aqui o Rio do Peixe, o Rio Agapeí, quem gosta de dar uma pescadinha aí, de vez em quando, né? Eu estou vendo aqui o Dalírio lá de Arco-Íris, que está por aqui, é engenheiro agrônomo, conhece bem essa região e sabe que a maioria maçante das nossas cidades aqui não tem tratamento de esgoto. A partir do momento que você vai no banheiro, sei lá, fez um xixizinho, fez alguma coisinha lá, pá, deu descarga, você está assassinando alguma coisa em algum lugar por aí, se você é de outra cidade. O PAN, hoje, nós temos a possibilidade de ter 100%
de água tratada, você abre a sua aguinha ali, ninguém vai morrer de diarreia. Você dá a descarga no seu banheiro, 100% dele é coletado, 100% dele é tratado antes de ser jogado nos rios, nos afluentes, nos córregos e assim por diante. No Brasil, no mundo, uma criança a cada 10 segundos. Pelo que eu falei aqui, já morreu uma meia dúzia, né? Só nesse tópico aí. No Brasil, nós temos dados aí de acordo com o Unicef, a cada 24 minutos uma criança morre por causa de doença diarreica. Mas como? Né? Se aqui em Tupã não morre ninguém, pô, lá em Arco-Íris é legal, lá Adamantina é bom, não sei o que é legal. Se a gente imaginar esse nosso país, as dimensões dele, continentais, se a gente sair um pouquinho desse eixo aqui, São Paulo, Rio, se a gente sair para aquele lado ali do nosso norte e nordeste, é algo gigantesco. O cara, para matar a fome dele, tem que correr atrás de calango, né? Porque senão não tem o que comer. E toma-se todo e qualquer tipo de água. A gente costuma ver na televisão, tem uma mulherada andando 5 quilômetros com um barco em cima da cabeça para poder tomar alguma água. Isso aí causa problemas terríveis e muita criança ainda morre. A gente não tem acesso a isso rotineiramente nos nossos jornais. Não é interessante para o governo divulgar isso, para nenhum governo, independente de bandeira partidária que esteja lá em cima. Nos últimos 60 anos a população do mundo dobrou. De 3 milhões veio para 6 milhões. E o nosso consumo de água multiplicou-se por 7 vezes o que nós consumíamos antigamente, nós consumimos hoje. É a modernidade. Olha, o Brasil bateu recorde de produção de grãos, olha, exportou soja, que maravilha. Se a gente tivesse a noção do que vai para se produzir tudo isso de grãos, de água, irrigação, é algo assustador. Alguns estudiosos, alguns acadêmicos defendem o seguinte: não adianta ficar batendo recordes de produção. É preciso começar a se criar tecnologia para dizer, olha, a vaquinha que botou o leite aqui, para ela colocar o leite, o uso racional da água dela tem que ser de X litros, desde o berço até o túmulo, que a gente costuma dizer. O aproveitamento disso, custo-benefício. Tomou muita água, deu prejuízo. Então não pode, tá certo? E na cidade, a gente desperdiça 40% da água. Tá certo? A gente precisa, quem usa 10 litros de água por dia, 4 litros você jogou fora. Na sua escovadinha de dente, no seu banhinho rapidinho, na lavadinha do seu cachorro, a cada 10 litros de água você desperdiça 4. E isso vai nos fazer falta no futuro. Um dado extremamente interessante para ver o tamanho do problema. Eu coloquei aqui e achei numa revista especializada isso, que o Iraque hoje, a cada 2 barris de petróleo, os Estados Unidos não achou bomba nenhuma de destruição em massa. A grande realidade do interesse americano pelo Iraque é o petróleo. E lá 2 barris de petróleo valem 1 barril de água importada, aguinha boa para se beber, porque não se tem água lá, tá certo? Quem parar para reparar ali no Oriente Médio, nessa guerra que está entre palestinos, israelenses, a faixa de Gaza, aquela região toda por qual eles brigam, ali está as nascentes do Rio Jordão. Quem dominar aquela área, dominar aquelas nascentes, no futuro vai ser senhor de toda e qualquer tecnologia ali naquela região. Eles brigam porque um é judeu, porque o outro é não sei o quê, porque o outro é muçulmano. Não tem absolutamente nada disso. O interesse é pela região, é pela terra e pela água que a gente tem ali. Agora gravem bem isso. No Iraque hoje, 2 barris de petróleo valem 1 barril de água, que daqui a pouco a gente volta, só um detalhezinho nesse dado aí. O Brasil, aí a gente chega no Brasil. Maravilha, país tropical, muita praia, sol, delícia, né? Água de coco, tranquilo. Nós temos essa felicidade de no Brasil hoje, de toda a água potencialmente bebível, potável do mundo. O Brasil possui algo em torno de 12% de toda a água do mundo. É muita coisa. Nenhum outro país do mundo possui esse manancial hídrico que o Brasil possui hoje, tá certo? Aí,
graças à nossa falta de saneamento básico, de tratamento de esgoto, né, de tratamento de resíduos industriais, de disposição adequada de lixo, que o lixo hoje é um grave problema que o Brasil enfrenta. Eu não vou entrar muito nessa área de lixo, que eu gosto muito, mexo com isso todo dia, porque senão daria uma outra palestra, né? E a gente só tem pouco tempo aqui. Então, graças a toda essa falta de saneamento, de tratamento dos nossos resíduos, sejam eles sólidos, líquidos, gasosos e assim por diante, dos mais de 100 mil cursos d'água que nós temos no Brasil, de alguma forma eles se encontram poluídos. Você já não encontra mais aquela aguinha cristalina, tá? Você precisa, para consumo humano, para água de classe tipo 1, né, joia para a gente beber, para todas as nossas necessidades humanas, é preciso algum tipo de tratamento. E das nossas águas subterrâneas, o Brasil tem lá o aquífero Guarani, que é gigantesco, grande parte aí da América do Sul, ele corta de fora a fora, um potencial hídrico fantástico, também já corre risco de poluição, tá certo? 25% das nossas águas subterrâneas, de alguma maneira, também já estão poluídas. Se você for fazer alguma análise dessa água, de agentes patogênicos, de bactérias, de algum corpo estranho, a gente vai encontrar isso nas nossas águas, infelizmente. E aí, a gente volta no seguinte, que é o que os estudiosos dizem: olha, vai faltar água, e o pior de tudo, pressões comerciais, guerras existirão entre os povos pela falta desse bem tão vital à nossa vida. E o Brasil, para nossa felicidade, né, já tem gente fazendo piadinha, olha, a guerra do Kuwait lá foi com George Bush pai, o Iraque foi invadido agora pelo George Bush filho, e a gente, o Brasil, precisa tomar cuidado com George Bush neto, porque a hora que esse cara existir, o George Bush neto, estiver apto a ser presidente dos Estados Unidos, o Brasil vai estar na mira de muitos países por causa da água. Não tem como o Brasil não ser uma potência mundial, gente. Gravem isso. Os Estados Unidos enfrentam crises lá, são os senhores do mundo em termos de armamento, isso, aquilo, e não tem como eles se manterem em uma potência, a primeira potência mundial, porque vai chegar um tempo que seus recursos vão ser escassos, suas produções de alimentos, de bens, de serviços vão começar a decair por falta de recursos naturais, por falta de recursos hídricos e assim por diante. E aí é onde vai surgir o Brasil como a locomotiva do mundo, graças à nossa biosfera, a toda a nossa riqueza que nós temos no nosso ecossistema. Ontem o professor Gilson falou muito bem, quem ouviu, vem estrangeiro, entra na Amazônia, pega lá uma plantinha nossa, pega um bichinho, uma borboletinha, isso, aquilo, vai lá, faz um remédio e patenteia isso aí. Pronto, é nosso, tirando daquilo que nós temos. O Brasil enfrenta algumas batalhas aí, na Organização Mundial do Comércio e instâncias especializadas aí, para quebrar algumas patentes que provêm daquilo que é nosso, estritamente nosso. Então, a gente se cuide, tá certo? Porque daqui 50 anos, com toda certeza, a gente vai enfrentar problemas. Essa é a qualidade de vida que nos aguarda daqui a alguns anos. Aí, a gente tem o seguinte, não só o problema da água, nós também respiramos, não é verdade? E hoje, graças a toda a nossa modernidade, ao nosso consumismo desenfreado, comprar carro hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você vai lá, entra na agência, até você sai de carro, não vai pagar em dezembro, não sei o quê, igual aquele cara das casas vai, quer pagar quanto? Né? Vem aqui, pega o carro, aí agora é só se for agora, né? E não sei o que, você vai comprando, as indústrias produzindo e vamos lançar fumaça, vamos lançar poluentes aí na atmosfera, não nos interessa protocolo de Kyoto, não nos interessa diminuir aquilo que é despejado todo ano em termos de gás carbônico e assim por diante na atmosfera. O importante é consumir,
Essa é a lei que nos rege hoje. Graças a isso, 3 milhões de pessoas morrem todo ano por causa da poluição do ar. Algum problema de câncer, algum problema respiratório e aí por diante. As emissões de carbono, principal poluidor do ar, né, que são lançados pelas indústrias e assim por diante, desde 91 aumentaram em 10%, né, mesmo após aí a ECO, isso em 91. Após 92, a ECO 92 e assim por diante, não adiantou nada. Alguns países seguem isso, mas o maior poluidor do mundo, os Estados Unidos, não assinaram isso, não aceitam isso, porque o que for para diminuir em termos de produtividade deles é ruim para os americanos e não queremos saber disso. E eu quero fazer um parênteses aqui, a gente está falando muito dos Estados Unidos, não tenho absolutamente nada contra, tá certo? Os nossos irmãos americanos, mas também não posso dizer que tenho algo a favor diante de tudo isso que acontece no mundo, né? E a gente tem brasileiro que ainda idolatra, né? Põe o nome no filho em vez de pôr João, põe Jonathan, né? Em vez de pôr José, põe Joseph e assim por diante. E a gente vai mais a fundo. 2,4% das florestas destruídas nos anos 90, uma área equivalente ao estado do Mato Grosso, se a gente for pegar no mapa o estado do Mato Grosso, é grande, foram devastadas, foram destruídas de alguma forma, pela queimada, pela extração da madeira e assim por diante. E o desmatamento maior é na África, o continente africano, a coisa lá é terrível. E perdeu 7% de sua cobertura vegetal e a América Latina 5%. O Fantástico está mostrando uma série lá, Bichos do Futuro, não sei quem é que está tendo oportunidade de assistir. Eu vi alguma coisa domingo agora, fazendo um prognóstico de como vai ser algumas regiões no futuro. E me pareceu lá alguma região brasileira onde tinha florestas, vai ser um deserto só, uma savana. Né? A gente só precisa trazer a zebrinha, os leões, o elefante para correr ali, porque árvore absolutamente nada. A proporção de recifes de coral ameaçados saltou de 10% para 27% no mundo, apesar de protegidos por convenções e assim por diante. Todo mundo fala, olha, a Amazônia é o pulmão do mundo, não pode cortar as árvores lá, porque senão nós vamos morrer tudo sufocado aqui. A Amazônia é um grande sequestrador de carbono, tá certo? Diz tudo que não presta no ar, a floresta suga ali, né, para suas atividades de fotossíntese e assim por diante. O ar que nós respiramos provém dos corais que estão no fundo do mar e que produz o ar que nós respiramos. Isso está ameaçado. Isso está ameaçado. De 10% subiu para 27%, é algo preocupante. E o consumo global de combustíveis fósseis cresceu 10%. Mais poluição atmosférica aí, né? Vamos usar mais gasolina, vamos usar mais diesel, vamos usar mais o que tiver direito, porque é legal, é preciso consumir. Tem um dado aí, isso aí foi na revista Veja, mostrando ali a região da Ásia, aonde uma nuvem de poluentes do tamanho de 3 Brasis, do tamanho de 3 países do nosso país, cobre toda aquela região com uma espessura de 3 quilômetros, tá certo? Aonde vive 1/5 da humanidade. Essa reportagem vai mais além. Nessa região, algumas cidades, a luz solar diminuiu algo em torno de 15 a 20%. Nos próximos anos, cerca de 500 mil pessoas vão morrer com algum problema respiratório. Essa é hoje a nossa qualidade de vida no planeta até então. Aí, a gente parte para coisa mais do nosso dia a dia, né? Vamos ver como é que está o sinal vital do nosso planeta. Aí vem um instituto americano, respeitadíssimo, né? E diz o seguinte, olha, a economia do uso e coma tudo que puder adoece o mundo. Nós estamos igual gafanhotos. Vamos consumir, não me interessa o que eu vou ter amanhã, eu quero consumir hoje. E aí diz que nós estamos comendo mais carne, estamos bebendo, estamos dirigindo, estamos usando e abusando de tudo que nós temos direito. Estamos ficando mais pesado, né?
Estamos aí consumindo mais do que nunca. Porém, mais de 1 milhão de pessoas ainda não têm acesso à água. Isso não é novidade agora, porque a gente há 2 minutos atrás já viu isso, não é verdade? E aí diz o seguinte: apesar de tudo isso, de todo esse avanço, a gente não consegue lidar ainda no mundo com problemas como a diarreia, a malária, a AIDS e assim por diante, que matam, devastam, acabam com milhares de pessoas todos os anos. Uma diarreia mata milhares de pessoas. Por quê? Por causa da falta de água tratada. Aí a gente vê o seguinte: perspectiva mundial de consumo. Olha o nosso consumo responsável, o nosso consumo sustentável, né? Ou o nosso consumo racional. O maior produtor de grãos, China, 353 milhões de toneladas de grão. É comida que não acaba mais. Segue a reportagem sobre esses números. A China começa a enfrentar problema de água. Não vai conseguir suportar essa produção porque não tem mais como irrigar toda essa quantidade, essa área plantada. O maior produtor de leite, Índia, 79 milhões de toneladas de litro de leite. Eu até brincava com o Juninho quando a gente fazia esse slide aí. A Índia não tem como não produzir tanto leite assim. Vaca lá é sagrado, né? Não põe a mão que você está na cadeia. Então só leitinho lá é leite que não acaba mais. Dá para exportar mesmo. Aí a gente pega energia e transportes. Novidade para quem não sabe. Há 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos, nós enfrentamos um problema de apagão, não foi? Já existem aí rumores sérios, né, de pessoas gabaritadas que a partir de 2007 o Brasil enfrenta um novo problema de apagão, certo? Nós vamos enfrentar falta de energia novamente. Por quê? Porque não se investiu em energias alternativas como a eólica, energia solar e assim por diante. E aí a gente tem lá, maior consumidor de petróleo do mundo, Estados Unidos, 26% da oferta mundial. E eles só representam 5% da população do mundo e consomem 26% de tudo aquilo que é produzido em termos de petróleo no mundo. O poder aquisitivo do americano é fantástico e ele tem lá na sua casa pelo menos 2 carros na garagem. Aí a gente vai ainda, energia e transporte. Maior consumidor de carbono, quem mais polui o mundo? Estados Unidos, 24% do total de tudo que é poluído no mundo, de todos os países juntos, só ele, 24%. Os mais inteligentes até o presente momento, os japoneses fabricam aí painéis solares, tá certo? Por quê? O japonês ele é muito ligado nessas questões de sustentabilidade. É uma ilhazinha, você deu um passo a mais, você já põe o pé na água que acabou a terra ali. Então eles têm que prover muito bem os seus recursos, sua energia, seu lixo é muito bem tratado, porque senão não tem espaço para tanta gente ali. E o maior fabricante de bicicleta, a China, 43 milhões de habitantes. Ele parece formigueiro, assim, horário de rush lá, né? Bicicletinha, né? Uma trombando com a outra. E aí, esses dados aqui também são extremamente interessantes. A maior população de fumantes no mundo, onde mais gente vai morrer por causa do cigarro. 350 milhões de pessoas fumam na China. O que equivale a Rússia e México junto, toda a sua população tem lá de fumante na China. Principal exportador de cigarros, eles novamente. Vocês vão falar, você, né? Não sou também fã do Fidel Castro não, né? Guerra contra o tio Sam, é nada disso. É que os dados mostram isso. 21% das exportações mundial. Vamos matar todo mundo. Se não vai na guerra, vai no cigarro, né? Não dá para jogar uma bomba ali, acabar com aquele povo? Vamos vender cigarro para ele que vai matando devagarzinho. Maior população de adultos acima do peso. Quem? Eles, Estados Unidos, 61% da população deles estão acima do peso. E eu tenho alguns números legais aí para mostrar para vocês. O maior comprador de produtos farmacêuticos do mundo. Quem? Estados Unidos. 40% das vendas mundiais. E o que eles compram? Remédio para má digestão. Come que nem não sei o que. Come. O negócio é assim, café não é ovo,
é hambúrguer, é bacon, é aquele troço todo. Pô, não tem cristão que aguenta, né? Não é estômago de avestruz. Então, eles dão aí de mão beijada para o mundo algo em torno de 15 bilhões de dólares, tá certo? Para azia, má digestão e tal, sai caro esse negócio lá. Gravem bem esse número, 15 bilhões de dólares por ano, só com remedinho para azia, má digestão. Aí, nós temos lá, vamos lá, use e coma tudo que puder. Mulherada, né? Mulherada, que maravilha vocês, né? Olha lá, por ano, 18 bilhões de dólares são gastos com maquiagem, pó de arroz, blush, e assim por diante. Só de perfume, 15 bilhões de dólares para que a gente fique cheiroso, né? Aquele cara quando chega aqui, ô professora, tudo bem? Né? Para não derrubar ela da cadeira, né? Sprayzinho e tal, isso aí custa nada mais do que 15 bilhões. A maior indústria geradora de emprego hoje no mundo, o turismo, pessoal viajando, 14 bilhões de dólares se gasta aí em cruzeiros hoje no mundo. Pessoal passear, relax, é muita pressão. Pô, sai de uma palestra dessa. O Adriano veio pregar o Apocalipse aqui? De maneira nenhuma. De maneira, faltou a Bíblia aqui, mas não vim pregar o Apocalipse, tá certo? O orçamento militar dos Estados Unidos, 400 bilhões de dólares no ano. O que eles gastaram nessa brincadeirinha de jogar uma bombinha aqui, uma bombinha ali, no Saddam e tal, e assim por diante, gastaram 180 bilhões de dólares até o presente momento, até ontem. Hoje já devem ter dado uns quilinhos a mais lá, gastou-se alguma coisa a mais. E aí se impressionem com isso. Para eliminar a fome do mundo, 19 bilhões de dólares por ano. Para se prover água de qualidade para o mundo, 10 bilhões de dólares por ano. Nós vamos produzir água? Não, nós não vamos. Nós vamos investir em saneamento, nós vamos tratar esgoto, nós vamos desassorear rios, nós vamos cuidar da mata ciliar, nós vamos investir em conscientização. Você gasta 10 bilhões por ano. Numa guerra infundada foram lá, gastaram 180. Então, olha as incoerências que acontecem nesse nosso mundo, aonde a gente precisa buscar um consumo responsável e uma qualidade de vida para nós e para as nossas gerações. Nunca se esquecendo que 1,2 bilhão de pessoas não têm acesso à água hoje no mundo. Aí, tem um negócio muito legal aqui, também de uma cidade americana. Meu Deus! Uma cidade americana de 1 milhão de habitantes consome diariamente, ali ó, 568 mil toneladas de água, 8.600 toneladas de combustível, isso aqui que é o mais interessante, ó, 1.800 toneladas de alimento. E ele despeja no ambiente, ó, todo mundo lá arranha céus, lindo, maravilhoso. Então ele usou 568 mil toneladas de água, ele produziu 454 mil toneladas de esgoto. Usou 8.600 toneladas de combustível, jogou no ar 864 toneladas de poluição atmosférica. E o mais interessante, comeu 1.800 toneladas de alimento e jogou no meio ambiente 8.600 toneladas de lixo. 8 vezes, 7, 8 vezes a mais do que ele comeu. É como isso, cara, é mágico. Quem aqui adora McDonald's, levanta a mão. Sejam francos. Não vale mentir. Quem adora McDonald's, pode levantar a mão. A batatinha é uma delícia. Aquele copão de Coca-Cola gelado. Delícia, né? Aquilo é fantástico. Você come um hambúrguer, para muitos, feito de minhoca, né? Mas que vem escrito na caixinha 100% de carne bovina. Você come um pãozinho lá, que o cara, se tiver uma panela, fizer uns 5, 6 anos que ele não vai no dentista, tiver uma cara meio ajeitada, tampa aquele buraco. Alguém já reparou o que nós jogamos fora pós um lanche McDonald's? Tudo que você imaginar, 87 guardanapo, 15 caixinha, aí vem a historinha do Ronald, vem mais não sei o que. Esse é o resultado do lixo do americano.
é tudo descartável. A praticidade, o mundo não pode parar, eu tenho que trabalhar 55 horas por dia, e vamos lá, vamos comer, vamos descartar, não tem mais nada que levar vasilhame lá no mercado para trazer de volta, é descartável, e o resultado é esse: 8.600 toneladas de lixo sendo jogado numa cidade de 1 milhão de habitantes. Aí, a gente ainda continua aqui, alguns dados. Florestas, 90 milhões de hectares, equivalente ao estado do Mato Grosso, foram destruídos, nós já vimos lá atrás. Um em cada 4 hectares desmatados no planeta estava na floresta amazônica. A floresta amazônica continua sendo extremamente degradada, devastada, e a gente vê poucas ações relativas a isso. Ontem, pegando um gancho no que o professor Jesus falou, a questão do capital, a economia, o capitalismo é selvagem. Como é que o governo domina isso? É muito difícil, né? Interesses outros, olha, não vai desmatar, não, mas olha, eu preciso desmatar, é um conflito constante. 10% das espécies conhecidas correm risco de extinção. Efeito estufa, o nível dos oceanos está subindo, isso não é novidade para ninguém. Efeito estufa, as geleiras estão derretendo, 40% do gelo, né, no Oceano Ártico ficou menor, está aumentando. O volume de chuva no hemisfério norte ele está mais constante, mais tempestades, a coisa está meio desregrada. As secas tornaram-se mais frequentes e intensas na África e na Ásia. Peixes e animais, 34% das espécies de peixe estão ameaçadas de extinção, devido ao excesso da pesca comercial. Bacalhau, todo mundo que adora bacalhau, não é verdade? Páscoa, né? Sexta-feira Santa, né? Tal, comer bacalhau, aquele negócio, tá perigoso sumir. 25% dos mamíferos e 11% dos pássaros ameaçados de extinção. Os grandes primatas, aqueles macaquinhos lindos que a gente gosta de ver na televisão, estão ameaçados de extinção. Essa foto é de carcaça de atum, né, no mercado japonês. Os japoneses são grandes caçadores de baleia, atum e coisas afins. Aí a gente chega em algo complicado. Depósito de lixo. 30 bilhões de toneladas de lixo são despejadas anualmente no meio ambiente. Cada vez mais lixo com menos espaço para se depositar. 80 milhões de toneladas de plástico são produzidos atualmente. Há 50 anos atrás não chegava a 5 milhões de toneladas. Só o Brasil tem 100 milhões de pneus abandonados. Um problema terrível. Olha, um pneuzinho, o que dá para fazer com ele? Além de enterrar, ele nunca se decompõe. Problema de saúde pública, dengue e outros vetores que se acumulam na água parada, e a gente tem uma péssima qualidade de vida. Aí a gente chega ao seguinte, novamente aqui a questão do lixo. Produção diária de lixo numa cidade, né? Nova York, que é conhecida como a capital do lixo. Se eu não me engano, Nova York está situada aonde? É na França? Não? Estados Unidos? Ah, meu Deus do céu. Os caras lá produzem per capitamente, olha, 3 quilos de lixo por dia por pessoa. São Paulo, 1,5 kg por pessoa. E a produção nas áreas urbanas de lixo em média, tá certo? Uns comem mais, outros comem menos, girando em torno de 700 gramas por pessoa. Mas pontual, se você fizer um levantamento, o americano em média 3 quilos de lixo por dia. Aí a gente chega na seguinte conclusão: o que nós temos hoje no mundo? Um consumo insustentável. Numa frase do sábio Washington Novaes, jornalista da TV Cultura, né? Ele diz o seguinte: os padrões de produção e consumo do mundo estão 20% acima da capacidade de reprodução, de reposição da nossa biosfera. Aquilo tudo que nós temos, nós já estamos consumindo 20% a mais. Eu queria deixar uma coisa aqui, polêmica, tá certo? Não quero causar isso, mas é uma convicção minha. A fome no mundo vai acabar? Nunca vai acabar. Ela sempre existiu, existe e vai existir. Por quê? Se todo mundo sair da linha de miséria, se todo mundo tiver acesso à água, à comida, a bens de uso e consumo, nós vamos precisar nada mais, nada menos do que 3 planetas Terras para saciar todas as nossas necessidades. Eu só conheço um planeta Terra que a professora me ensinou
no primário, ginásio, colegial. Quem achar outros 2 planetas aí, informem, por favor, os outros 5 bilhões 999 milhões de habitantes que existem no mundo. Então, a partir daqui, dá para a gente ver a quanto caminha essa nossa ânsia de consumir, de adquirir, né, de ter, de poder. Nós estamos adoecendo o mundo. E aí a gente chega no nosso glorioso Brasil. Como é que anda a coisa por aqui? Já de saída, poucos consomem muito e muitos consomem nada. É alguma coisa até que o Ed falou aí. No Brasil nós temos uma renda extremamente ruim em termos de distribuição de renda, de bens e assim por diante. O que significa consumo sustentável no Brasil? A pobreza deve ser eliminada. Particularmente para mim, respeito quem discorda. Ela sempre existiu, existe, vai existir e jamais ela vai ser eliminada. Pode ser amenizada, mas nunca vai ser eliminada. Os padrões de consumo da classe média e rica devem mudar para que sejam sustentáveis, né? Isso a gente está vendo já de algum tempo para cá. Mas como? Se hoje no Brasil 95% das cidades não possuem coleta seletiva. Coleta seletiva também é um capítulo à parte, do qual eu gosto, admiro, vivo isso todo santo dia. No Brasil, algo em torno de 5.500 municípios. Nós só temos 5% que tem coleta seletiva. Coleta convencional do lixo. Nós temos aí 32% no Maranhão, 52% no Ceará, 61% no Paraná, Goiás 77% de coleta de lixo convencional, 90% no Rio Grande do Sul e São Paulo, como a locomotiva do país, mais bem estruturado, 96%. Outro dado, quase 120 milhões de pessoas vivem em cidades. O êxodo rural pegou maravilhosamente bem, a gente tem engenheiros agrônomos aí, que vivem no campo todo dia, e aquelas grandes colônias que a gente tinha, como você vê na novela lá, Cabocla, né? Todo aquele povo na zona rural, isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Então é muita gente na cidade, é muita gente consumindo, é pouco espaço, é muita produção de lixo, aonde a gente tem a redução da nossa qualidade de vida. Aí a gente tem o seguinte, a composição do lixo no Brasil. Olha como nossos usos e costumes estão errados. A nossa composição, 52% do lixo é úmido, 48% do nosso lixo é seco. 52%. O Brasil desperdiça alimento que é um absurdo. Tá certo? Se a gente for abrir um saco de lixo aqui, você tira material reciclável, mas de uma maneira geral, nós desperdiçamos muita coisa. A destinação do nosso lixo, a nossa qualidade de vida, ela está comprometida. Somente algo em torno aí de 20% tem uma destinação adequada, que são aterros controlados, aterros sanitários, usina, compostagem e incineração. 80% do nosso lixo, todos os prefeitos dessas 80% dessas cidades chegam e falam, olha, acha um buraco longe da cidade, vai lá e enterra. Não quero saber disso, sem nenhum monitoramento, sem nenhum levantamento de que isso é bom, isso é ruim, isso contamina, não contamina. O chorume produzido pelo lixo, aquele líquido altamente viscoso, cheira mal, ele polui a água 20.000 vezes mais do que o esgoto sanitário. Só para vocês terem uma noção do problema que é essa questão do lixo. E no Brasil, nós temos 500 mil catadores de lixo hoje aí perambulando pelas ruas, pelos aterros e assim por diante. Se nós tivéssemos uma coleta seletiva decente hoje no Brasil, esse emprego de catador de lixo geraria, sem sombra de dúvidas, mais de 1 milhão de empregos diante desses 12 milhões que nós temos aí de desempregados hoje no nosso país. E aí, é o seguinte, como eu não vim pregar o apocalipse, não vim fazer nada disso, a gente tem um conselho para que a nossa qualidade de vida, o nosso consumo realmente se torne sustentável, se torne responsável e a gente possa viver num mundo habitável para nós e para os nossos filhos. Já dizia aí o Edmund Burke, ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco. Como é que eu vou salvar a baleia lá no Japão que está sendo fisgada lá?
Como é que eu vou fazer para acabar com a nuvem de poluentes que está lá na Ásia? Eu não posso ir lá, eu não posso fazer nada, não tem como pegar um avião e ir lá, a não ser que você seja do Greenpeace e vá lá e pula na frente de navio e cometa aquelas loucuras que eles fazem lá. A gente não pode fazer isso, mas dentro da nossa casa a gente pode fazer. A gente começa a melhorar o planeta na nossa casa, com as nossas mudanças de hábitos, com a aplicação dos 3 R's, reduzir, reutilizar, reciclar. É muito difícil, é uma simplicidade colocar isso, 3 R's, mas como é difícil. Só pegando uma palhinha aqui, eu queria saber onde é que está o Elton. Só para ele vir aqui, para ele me ajudar aqui nos finalmente aqui, nós já estamos acabando. A gente é muito fácil falar aqui de 3 R's, né? Vamos reduzir, vamos reutilizar, vamos reciclar, mas como é difícil aplicar isso no nosso dia a dia, como é difícil a gente chegar na prateleira de um mercado e olhar uma embalagem que vem com 15 frascos, pacotes, isso mais, e comprar aquele que vem com menos invólucros e assim por diante. Como é difícil a gente escrever numa folha de papel e usar o verso dela para poder escrever de novo, né, tentar reutilizar as coisas do nosso dia a dia. E quando a gente fala em reciclar, a gente chega nesse apanhado de coisas que eu trouxe aqui, que é extremamente interessante no nosso dia a dia. Isso aqui poderia ser simplesmente uma garrafa de refrigerante, né? Que melhor seria se ela estivesse cheia e gelada, que eu já ia dar um bico aqui, não é verdade? Mas está vazia. Ela poderia ser simplesmente algo que eu iria jogar, muda aí para mim, Julinho, que eu ia jogar no meio ambiente e ela iria demorar algo em torno de 100 anos para se decompor. Mas a partir do momento que eu mudo os meus hábitos, que eu começo a aderir à filosofia dos 3 R's, eu mando isso aqui para uma coleta seletiva. Como nós temos aqui em Tupã, o projeto Reciclar é Legal. E aí, a partir do momento que isso cai lá na reciclagem, eu não enterro mais isso aqui. Eu coloco ele de novo numa cadeia produtiva, aonde dessa PET aqui, eu vou ter um primeiro beneficiamento desse material aqui, que ele vai se transformar em flake, que é nada mais, nada menos do que picotar uma garrafa de refrigerante. A partir do momento que ela está picotada, ela vai para outra indústria, e aí vai ser feito a outra parte da industrialização do processo de reciclagem, que é eu começar a fazer cano de esgoto com garrafa de refrigerante, que antes não me servia para nada. A partir do momento que eu mando isso para reciclagem, essa garrafa aqui, que era lixo, ela se transforma hoje em box para banheiro, né? Aquelas lâminas de box para banheiro. É a partir do momento que eu mando essa garrafa para reciclagem, que ela vai virar essas cerdas aqui de vassoura, para que a gente possa manter a nossa calçada, o nosso quintal limpo, para não precisar ficar lá com os bichos da mangueira. E aí, você viu ontem lá, uma vizinha brigou com o marido, não sei o que, tchá, dona lá, comendo frouxa, né? Então, mas você viu fulano, largou não sei quem, Beltrano, tá andando não sei o que, ô vizinha, nossa senhora, e a água comendo. Pega a vassoura e vai varrendo, não gasta água. E isso é feito com material que a gente poderia jogar fora. Eu tenho cartelinha de ovo, de garrafa de refrigerante hoje. Eu tenho roupa, camiseta feita de PET. O fio de poliéster hoje, a indústria têxtil, está retirando da garrafa de refrigerante. Então, o que era para mim uma simples garrafa ontem, hoje é bens de uso e consumo. O nosso famigerado copinho descartável, né? Outro dia fizeram um levantamento de uma repartição pública de uma determinada cidade, o que se gasta de copinho. O cara toma meio copo de café e joga fora. Dali a pouco, o funcionário público adora isso, né? Vamos tomar um café. Opa, é hora de café, fumar meu cigarrinho, vamos lá. E aí ele toma mais meio copo d'água e pá, joga fora o copinho. Esse copinho, se fosse para o lixo, ia ficar lá também 100, 150, 200 anos, algo em torno disso. E quando ele vai para a reciclagem, pessoal, ele vira régua. Ó, essa reguinha que político em época de campanha distribui para todo lado, né? Só pintar o nome do cara aqui, beleza. Isso aqui é um produto reciclado, está no nosso meio de consumo. A caixinha de leite, pessoal, quando eu
passo a ser parte integrante dessa mudança de hábito, desses 3 R's, que eu quero uma qualidade de vida para mim, para os meus filhos e para toda a minha dinastia que virá por aí, eu pego essa caixinha de leite, eu mando ela para reciclagem, e a partir daí, dessa caixinha de leite, que é formada por plástico, alumínio e papelão, eu tenho telha para cobertura de casa. A partir do momento que eu mando essa caixinha para reciclagem, eu tenho a confecção de prancheta para fazer anotação aí e tal, né, do que vai ser feito aí na palestra, vai ser dito. A partir do momento, pessoal, que eu mando essa caixinha de leite para reciclagem, ela também vai me virar régua e vai virar caneta na cadeia produtiva. Aquilo que não me interessava mais, caiu, quebrou, joga fora, caixinha de leite, não me interessa, ela volta para o nosso meio para que a gente possa reutilizá-la novamente. A partir do momento, o que mais falta mostrar aqui? A partir do momento que eu escovei os dentes, né? O Brasil é o maior consumidor de creme dental do planeta. E tem ainda a maior incidência de cárie dentária do planeta. É um troço impressionante, não é verdade? Então, e dizem o seguinte, eu não sei se isso é verdade ou não, diz que os executivos de uma grandiosa empresa de creme dental estavam lá debruçados sobre a mesa. Pô, nós precisamos aumentar o consumo de creme dental, precisamos faturar mais. Como é que vai ser, rapaz? Como é que vai fazer o cara gastar mais? Aí disse que um faxineiro lá do lado falou, ó, a escova de dedo não tem jeito de aumentar, a haste dela, né? Porque não cabe na boca do cara. Que tal, ao invés de vocês ficarem quebrando cabeça aí, aumentar a largura da boca do creme dental, que aí o pessoal vai naquela espremidinha, né? O que saía um dedinho, agora vai sair 2 dedinhos de creme dental. E vamos faturar. Mas esse tubo de creme dental, pessoal, que a gente poderia jogar fora na nossa cadeia alimentar, na nossa cadeia de consumo e assim por diante, hoje, quando ele vai para o processo de reciclagem, ele também vira telha para cobertura de casa, sendo feita com material reciclável, aquilo que era um tubo de creme dental, hoje é uma telhinha para a gente cobrir uma casinha. Se tiver festa fantasia, o cara desse pedaço aqui ele pode usar até como um chapéu, não é verdade? E assim por diante. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso, o tempo de decomposição dessa brincadeira que a gente faz aqui, o que isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e assim por diante. Um aterro sanitário, depois dele esgotado, alguém sabe me dizer para que ele serve? Uma área, hoje, como nós temos aqui do PAN, de algo em torno de 10 alqueires. Para mais nada, você vai voltar ali daqui 500 anos, você vai ter material enterrado ali. E nós temos um problema hoje de espaço no mundo, né? A China está caindo gente lá do país dele para o país vizinho, porque não cabe mais de gente lá. E aí, é o seguinte, para a gente finalizar, faixa 2. Se a gente quiser ter menos lixo e mais qualidade de vida, dentro dessa mudança de hábito, que a gente faça o seguinte, nós precisamos, no mundo hoje, ter mais qualidade e menos quantidade em tudo aquilo que a gente fizer. Além da qualidade, a gente precisa ter mais carinho e menos presente. O mundo precisa disso. Depois disso, a gente precisa de mais esportes e menos material esportivo. A gente consome muito e pratica pouco. Aliado a isso, a gente precisa de mais cultura e menos símbolos de status. Depois disso, para ajudar, a gente precisa ter mais tempo para as crianças e menos dinheiro trocado. Aliado a isso, a gente precisa ter mais animação e menos tecnologia de animação. Para ajudar no nosso consumo responsável e na nossa qualidade de vida, depois disso, a gente precisa ter mais charme e menos maquiagem. A gente é bonito pelo aquilo que a gente é e não pelo aquilo que a gente se mostra ser. Só assim a gente vai chegar e dizer, olha, quando a gente gosta, a gente cuida. Obrigado pela atenção, pelo carinho. E nacionais que com certeza nos auxiliarão nessa reflexão sobre esse desenvolvimento sustentável e mudança de comportamento.
Eu só gostaria de estar salientando que as questões podem ser ainda remetidas a essa mesa de trabalhos. Algumas questões já chegaram e eu gostaria então de fazê-las para o Ed Bellini, que é uma questão da Dilsa, representante da ANAP. As pessoas muitas vezes não se sentem sujeitos da história e esperam do poder público providências para problemas que estão muito perto de si e que talvez fossem resolvidos com pequenas ações. Por que isso acontece? Com a educação ambiental formal, poderia colaborar para tornar os cidadãos? O que seria educar para a cidadania? Agradeço a pergunta, muito bem formulada. A gente tem que ter em mente que ser sujeito da história é algo do tipo que ninguém pode abdicar. Quer dizer, eu vou dar um exemplo bem simples. É como se houvesse um jogo entre Tupã e Marília e nós somos os jogadores. Quer dizer, se Tupã não fizer nada e nenhum de nós não fizermos nada, Marília vai golear de 10, 20, 30 a 0. Mas Tupã foi sujeito desse jogo. Estava lá os jogadores, quer dizer, eles estavam lá os 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo. Hoje a gente pode pensar da mesma forma. Somos sujeitos, sim, quer queiramos, quer não queiramos. É claro que muitas vezes a gente não tem conseguido cumprir nosso papel e o capital está aí. Os grandes interesses corporativistas estão aí, tomando espaço. Depois da apresentação do nosso amigo Adriano, acho que ficou bem claro o tamanho da encrenca que a gente tem que encontrar, que a gente tem que enfrentar. Agora, por que nós não nos sentimos sujeitos da história? É falta de conhecimento, falta de prática. N fatores podem estar explicando isso. A própria história do Brasil, que é uma história de um Estado autoritário, que parece que tudo vem lá de cima e a gente muitas vezes tem que pedir, suplicar para que nossos direitos sejam atendidos. Isso reflete um pouco do nosso imaginário como cidadãos. E é preciso mudar isso. Não há fórmulas mágicas, eu acho que é uma ação mesmo de cada um de nós, seja pessoas, alunos, professores, educadores, começar a colocar essas coisas de forma mais clara e evidente, que nós temos direito de participar, que nós temos o direito de reivindicar e principalmente temos o direito de conhecer o que está acontecendo no nosso mundo. E como a educação ambiental poderia colaborar para tornar-nos cidadãos? Essa semana, esse primeiro simpósio de educação ambiental é um grande exemplo disso. Eu tenho certeza que depois dessa semana, muitas pessoas daqui vão sair sim com uma visão diferente do nosso mundo, vão refletir sim o que elas estão fazendo hoje com a sua vida, o que elas estão fazendo hoje com o nosso planeta, com o nosso ambiente. É assim que se começa a mudar as coisas. E o que seria educar para a cidadania? Educar para a cidadania, eu acredito é a postura que vem desde o professor, como um sujeito político, uma opção política, é uma postura de que os alunos não estão lá apenas para receber conhecimento, mas que estão também para produzir conhecimento. É uma postura, eu diria, enfim, de diálogo constante e de construir o saber juntos. O saber não é uma coisa dada, não é uma coisa pronta, e sim, acredito eu, construído coletivamente. Eu acho que educar para a cidadania tem que ter esse compromisso, por parte de alunos, por parte de professores e por parte de toda a nossa sociedade. Bom,
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Ed, não é nem mais uma pergunta, mas é uma provocação. Né? Acredito que uma das vitórias já desse simpósio é mostrar os paradoxos nos quais nós nos inserimos e que é preciso, então, que nós nos conscientizemos, nos organizemos para propor ações que realmente tenham um efeito positivo. Então, a minha provocação, que já sabe qual é? Consiste no seguinte questionamento: como pensar as reivindicações sociais, ou seja, o exercício da cidadania, em um contexto onde a postura do Estado não é mais aquele estado de bem-estar social, o famigerado welfare state, mas o de intervenção mínima nas questões não só ambientais, mas sociais, típicas daquele conceito de Estado mínimo. É uma questão chave essa, sem dúvida. O que tem que ser dito de forma muito clara é que essa coisa de Estado mínimo, ela tem uma relação com o paradigma da competitividade, paradigma do produzir pelo produzir, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira. E é isso que as grandes empresas do grande capital querem. Ele quer acumular, produzir sem nenhum freio, sem nenhuma amarra, sem nada que o segure, que o prenda. Então, uma das formas disso é acusar o Estado, falar que ele é incompetente, que ele não deve atuar no setor econômico, logo ficar livre de qualquer restrição, de qualquer barreira. Então, quando a gente está falando de Estado mínimo, é disso que se trata. Quer dizer, a competição pela competição, sem nenhuma mediação social ou ambiental, sem nenhum respeito a nós, cidadãos, sem nenhuma preocupação com a nossa qualidade de vida. Então a gente tem que ficar atento a esse discurso de Estado mínimo e estar dialogando, estar discutindo e estar refletindo em cima dele para a gente tentar um pouco reverter essa tendência, que é uma tendência lamentável e muito triste. Mas, como eu disse antes, nós não fomos sujeitos da história. Se nós não tivermos nossa postura de cidadãos, é claro que essa posição é o que vai prevalecer na maioria dos países. Uma outra questão do Vitor Henrique, do aluno aqui presente na mesa. O deslocamento de espécies é um problema ou resultado do problema? É a causa do problema. Quer dizer, você tirar uma espécie do seu lugar nativo e deslocar ela para um lugar estranho. Quer dizer, eu vou dar um exemplo bem concreto. No Havaí, era uma das ilhas que existia a maior diversidade de lesmas e caramujos do mundo. Aí o que fizeram? O pessoal achou bonitinho levar uma lesma lá da África para o Havaí e falou assim, vai reproduzir, vai ser legal, etc. Aí colocaram aquela lesma que era estranha, aquele ambiente. E o que ela fez? Ela se tornou uma lesma predatória e acabou com toda aquela diversidade. Se eu não me lembro, existia acho que 200 ou 500 espécies de lesmas lá no Havaí. Hoje se reduziram a 5, 6. Entende? É uma coisa maluca, né? Quer dizer, a gente faz isso de forma inocente e não tem noção do impacto que isso tem para a vida, né? Para a diversidade da vida. Não sei se eu respondi a pergunta. Agora algumas questões para o Adriano. Elaborada pela professora Denise, que é professora de ensino fundamental da Rede Municipal de Tupã. O custo da produção de um material reciclado é maior ou menor do que de um material produzido direto da matéria-prima? Olha, é uma coisa que sempre nos perguntam, qual é o custo disso? Eu quero dizer que ainda é mais alto, mais elevado do que o custo de uma telha de tubo de creme dental, uma telha de caixinha de leite, ainda é maior do que a telha feita de cimento amianto e similares que a gente tem por aí. Por quê? Tudo isso ainda é muito novo. Até 2 anos atrás, a caixinha de leite nós jogávamos fora, não tinha serventia nenhuma para nada, era lixo. Isso na reciclagem, quando chegava, era um Deus nos acuda. Mas as empresas hoje, elas são muito cobradas nas suas responsabilidades ambientais. O europeu já cobra muito isso,
o brasileiro tem que começar a chegar lá para que a gente possa ter realmente um consumo responsável, qualidade de vida e assim por diante. O que vai virar essa embalagem depois que eu consumir ela? Hoje a gente tem algumas ferramentas, avaliação do ciclo de vida, de bens, produtos e assim por diante. O que acontece com isso do berço ao túmulo? O que eu vou fazer com esse produto e assim por diante? Então, a Tetra Pak hoje, que fabrica essas telhas aí com caixinha de leite, por exemplo, ela foi cobrada muito, porque ela tem um departamento de desenvolvimento ambiental que atua, apoia a coleta seletiva de uma maneira espetacular. Só que o produto dela mesmo não servia para nada. Então ela investiu muito junto às universidades públicas do nosso país, buscando realmente uma destinação adequada, criando equipamentos para que pudessem separar, né, num processo de reaproveitamento dessas caixinhas aí, o papelão para que possa ser usado na indústria de celulose de novo, o plástico e o alumínio. Então investiu em tecnologia, investiu em equipamentos para que isso aí que vocês estão vendo hoje acontecesse. Mais ainda, nós não temos uma produção em escala comercial para poder fornecer aos 4 cantos do nosso país. Então hoje isso ainda é mais caro do que uma telha de cimento amianto, por exemplo. Só que a tendência, o caminhar das coisas é que esse custo se barateie. Hoje nós já temos algumas indústrias em Goiás, no Paraná, alguma coisa em Minas Gerais sendo produzido dessas telhas aí. Algumas outras pequenas empresas ali na região de Campinas, onde nós temos a maior fábrica da Tetra Pak. Então isso começa a se popularizar e a gente vai chegar a um ponto onde o custo-benefício disso é muito mais em conta. Só para se ter uma ideia, se você chegar numa gráfica e pedir para fazer um cartãozinho pessoal seu com papel reciclado, ele vai ficar algo em torno de 20% a 30% mais caro do que você pegar uma resma aí de papel branco aí e fazer o seu cartãozinho pessoal. Então essas coisas são novas, ainda não são acessíveis a todo e qualquer cidadão na prateleira do mercado, numa livraria, assim por diante. A Tetra Pak desenvolve, não estou aqui para fazer propaganda da Tetra Pak, tá certo? Só que é o que investe em tecnologia que está próximo da gente. Ele desenvolve uma linha de produtos de material escolar chamada Oikos e deve começar a partir do segundo semestre, a partir do ano que vem, ser comercializado em escala nacional, em nível industrial, em toda e qualquer papelaria. Então eu tenho um exemplo aqui que eu mostrei para vocês, são as canetas, eu tenho um porta-recado aqui, eu tenho um porta-clips feito de material pós-consumo. Então, o custo disso tende a cair. E um detalhe também, o nosso país hoje não tem nenhuma política de incentivo às indústrias que mexem com esse produto. A mesma quantidade de impostos que uma empresa paga pegando o material virgem, uma que reaproveita isso, ele paga do mesmo jeito. Essa caixinha de leite aí, ó, todo mundo pagou IPI, ICMS, tudo que é de imposto. A hora que ela vai para o lixo, que não serve para mais nada, quando você coloca ela na cadeia produtiva novamente, todo mundo paga imposto novamente em cima dela. Então isso encarece o produto ainda, infelizmente. Mas, como a conscientização ambiental está se proliferando aos 4 cantos do nosso país, do nosso mundo, eu tenho certeza que isso vai ser, em breve, acessível a todo mundo. E eu não poderia me esquecer o seguinte, eu trouxe pouco aqui, uma desatenção minha, mas eu queria deixar esse porta-caneta aqui, com esse lembrete, e esse porta-clips aqui, de presente para o Ed, tá certo? De lembrança, e para a professora Luciana, e depois para as minhas companheiras que estão aqui na mesa, eu trago depois. Gostaria de dar para todo mundo, mas vocês vão ficar chupando o dedo por enquanto, que eu não tenho para todos, tá certo? Uma questão para o Ed. É interessante para os governos conscientizarem os cidadãos sobre as questões ambientais? Isso não lhes traria problemas? Questiona o colega Adriano. Boa pergunta, Adriano. Eu acho que é o governo que tem que ser conscientizado, né, sobre a questão ambiental. Bom, Washington Novaes disse uma vez em uma entrevista na revista Caros Amigos que enquanto existir um Ministério do Meio Ambiente, é ruim. Quer dizer, não deveria existir um Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, a questão ambiental deveria estar permeada em todos os aspectos do governo.
E eu acho que a ministra Marina Silva é uma das poucas pessoas que tem lutado seriamente pela essa questão ambiental, isso no âmbito do governo federal, e falta outras pessoas, outros governantes também estarem sensibilizados disso. A gente tem que se lembrar que o governo não é um monolito. Você não pode dizer o governo em si é uma pessoa e você identifica o governo é o Lula, o governo é o Geraldo Alckmin. Quer dizer, é um conjunto de instituições, um conjunto de organizações, e essas organizações, instituições, elas têm que ser permeadas pela questão ambiental. E isso, eu acho que é a luta política mesmo de cada um de nós. Volto a repetir o que eu venho falando desde o começo da minha palestra. E se isso não lhe traria problemas para o governo, se trazer problema para o governo, vamos nos organizar para resolver esse problema, porque se trata da nossa vida, das nossas condições de vida. Eu acho que se tem problema, vamos lutar para resolver esse problema. Agora eu não entendi, é problema político que você está pensando? Os problemas que eu digo é o seguinte: um povo consciente daquilo que acontece ao seu redor é problema para os governos, né? Muita cobrança e assim por diante. Esse aspecto político da coisa, olha, estou sendo ameaçado, a massa consciente é sempre problema. Eu acho que é problema para os péssimos políticos, né? Porque eles também sofrem pressões de grupos organizados, eles sofrem pressões do capital. A gente tem que dar essa dor de cabeça para eles também, né? Senão a gente vai estar perdendo, né? A gente tem que dar esse problema sim para eles, né? Cara, é um problema sim para os políticos, né? Se eles querem fazer tudo de qualquer jeito, se eles querem fazer apenas um interesse próprio, um interesse de algumas corporações, aí sim vai ser um problema sério para eles. Adriano, a Madalena Martins, agente ambiental, questiona: por que não 4 R's? Reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar. Olha, eu já ouvi falar em 5, né? O duro é o seguinte: eu já ouvi falar em como é que é? Reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar, e tem mais um R que eu vi uma vez só. A quantidade de R's, né, que a gente pode criar é infinito. Já é difícil aplicar 3, que dirá 4, 5 e assim por diante. Mas independente da quantidade que for, eu acho que o importante é a gente ser agentes multiplicadores, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: nesse trabalho que a gente tem aqui na cidade do Pão com a coleta seletiva, a gente aposta tudo nas escolas, porque nós, adultos, já somos repletos de vícios. Nós fizemos um levantamento, nós temos uma pesquisa na prefeitura, que tem gente ainda que não colabora com a coleta seletiva, uma parcela até, vamos dizer assim, significativa da nossa comunidade, porque não acha importante e não sabe explicar mais nada do que isso. Eu não acho importante. A gente colocou alguns tambores de coleta seletiva, né, nas 4 coisas da coleta, em algumas escolas. Teve uma escola que queimaram os tambores, os alunos do noturno. E a diretora me ligou, um troço terrível, fomos lá, fomos conversar, e eu dizia para a professora, eu falei: olha, esse cara que queimou esse tambor aqui, nem Jesus Cristo descendo na terra, nem o Papa vindo abençoá-lo vai ter jeito. E você pode ter certeza que esse cara que queimou esse tambor aqui, amanhã ele vai estar passando droga na esquina, ele vai estar roubando, ele vai estar furtando, ele vai estar matando, ele vai estar dando problema para a comunidade. Tem um amigo que diz: ele só vai estar na terra para fazer peso, né, para dar o equilíbrio. E aí, o que acontece? Quando a gente vai nessa escola mesmo, a gente pega a meninadinha do primário, eles estão abertos, estão receptivos a essas mensagens, né, a trabalhar, a educar, eles levam para dentro de suas casas. Então, independente de quantos R's forem, mas o reeducar aí é extremamente importante, é preciso que a gente viaje para dentro de nós mesmos. O que eu estou fazendo? É muito fácil a gente chegar aqui, botar o dedão aqui e falar: os americanos são os parasitas do mundo. Mas e eu? O que eu estou fazendo? A partir do momento que eu abro o vidro do meu carro, jogo um papelzinho de bala fora, eu já não posso falar do outro que joga um caminhão de bugiganga no meio da rua. Não tem meio grávida, não tem meio morto. O cara está vivo, está morto, está grávido, não está grávido, e assim por diante. Então é preciso que a gente realmente eduque
as crianças, e vamos adotar o quarto R, que é reeducar, que é muito difícil. A gente se olhar no espelho e apontar os nossos próprios erros. Apesar de toda a campanha realizada em torno da reciclagem do lixo, em sua opinião, qual o desempenho de nossa cidade? Viviane. Olha, a coleta seletiva, tem alguém que não é de Tupã aqui ainda? Só levanta a mão para a gente ir. Bom, aqui a gente está falando, nós temos em Tupã um projeto Reciclar Legal, que é um projeto de coleta seletiva, atende 100% da cidade, já há 2 anos e 6 meses. Nós tivemos gente da rua, do lixão, colocando para trabalhar de maneira mais digna, e o reaproveitamento desse material, a participação da população pode ser considerado excelente. Por quê? 2 anos e 6 meses de funcionamento. A gente consegue retirar do nosso lixo algo em torno de 20% de material potencialmente reciclável. É uma quantidade assim extremamente absurda, extremamente positiva. Então a participação da população é muito boa. Volto a repetir, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo quando passou na terra. Ele tão bom que era botar lá na cruz lá e crucificar ele. Então a coleta seletiva é utopia a gente dizer que 100% da comunidade vai colaborar. A gente sempre vai ouvir vozes em discordância, né? Falando sem responsabilidade, sem apresentar solução alguma. Então a gente sempre vai ter aqueles que discordam, que não colaboram. Mas a gente vai chegar num ponto aonde tudo evolui e a espécie humana também vai evoluir e todos vão fazer a sua parte. O Brasil é o maior reciclador de alumínio do mundo. Chegamos a 95% de reciclagem e só conseguimos isso pelo fator econômico. Qual a sua sugestão para podermos melhorar a reciclagem de outros materiais? Ângelo Morales, engenheiro agrônomo de Oswaldo Cruz. Olha, essa pergunta é fantástica. Todo mundo bate no peito. Você abre algumas revistas, o Brasil é campeão. Campeão é alguma coisa boa, pelo menos, né? Olha, nós reciclamos 95% do alumínio, passamos o Japão, que coisa maravilhosa. Aí depois vem a Alemanha, vem outros países da Europa extremamente desenvolvidos. Mas é importante essa colocação. Nós reciclamos alumínio porque hoje, com essa alta do dólar aí, que fechou ontem a R$ 3,14, alguma coisa assim, o preço do alumínio explode, porque a cotação dele é internacional. E aí nós fechamos o preço do alumínio hoje, o quilo sendo comercializado, algo em torno de R$ 3,50. Então é muito mais fácil você achar uma nota de R$100 na rua do que uma latinha de alumínio. Você vai nessas festas do peão por aí, você está com uma latinha de alumínio ali na mão, tem 3 ou 4 caras te filmando ali. Vai jogar, não vai. Se você ameaçar, se você fizer isso aqui e pegar, tem 2 caras que caem no teu pé ali para pegar a latinha. Então, o fator econômico, ele é preponderante hoje no Brasil, diante da falta de emprego, mais de 12 milhões de desempregados. Diante do valor econômico, é extremamente atrativo. E aí o que acontece? O japonês, ele recicla porque ele não tem espaço, ele tem consciência de que ele precisa reaproveitar esse material. Uma latinha de alumínio sendo reciclada, pessoal, a gente economiza energia para deixar uma lâmpada dessa aqui acesa por 24 horas. Uma TV ligada por até 4 horas, é a economia que eu faço com a energia reciclando a latinha de alumínio. Hoje, na cadeia produtiva, uma latinha que eu tomei ela aqui, a reciclagem dela é tão rápida que ela volta para o meu consumo novamente em menos de 90 dias, tá certo? É algo inédito. E aí o que acontece? Contra os R$ 3,50 da latinha de alumínio, eu tenho essa garrafinha aqui, que ela me vale 30 centavos o quilo dela. Eu tenho um papelão que está valendo hoje 20 centavos o quilo dele. Isso por quê? Porque nós não temos uma política hoje do governo, uma política federal, estadual e assim por diante, que incentive as empresas a investir mais nisso. E um fator também extremamente relevante. Hoje nós temos material reciclável sobrando no mercado. Você não encontra mais papelão jogado por aí devido ao desemprego. 12 milhões de pessoas, a reciclagem e o reaproveitamento disso é uma fonte de renda. O cara vai para a rua, ele pega meia dúzia de garrafinha, 2, 3 papelãozinhos ali, e ele vai levar para a casa dele, tranquilamente no final do dia, vendendo em qualquer depósito algo em torno de 5 a 10 reais no bolso dele, que ele vai garantir o pãozinho, o leitinho para o filho dele. Então,
existem ainda esses problemas. Nós temos aí o reaproveitamento de material, pode ser melhor explorado, mas com incentivos. Então, em virtude disso, ainda nós temos esse cenário. O alumínio disparado, a PET começa a abrir uma linha muito bem procurada hoje, mas a gente tem ainda objetos aí que nós não conseguimos reaproveitar, como é o caso do isopor, só para ilustrar. O isopor, eu só achei uma indústria hoje em Jundiaí que recicla o isopor. Ligamos lá, falei, cara, eu tenho 2 carretas aqui na reciclagem para reciclar isopor. O cara falou, pô, que bom, legal, eu pago bem. Eu falei, pode vir buscar. Ele falou, não, traz para mim. Eu falei, eu não aguento, né? Eu falei, você quer que eu vou buscar aí? O frete disso fica mais caro do que o transporte do isopor. Então, economicamente, é inviável ainda, tá certo? Se a questão do lixo e da água é de interesse público e coletivo, por que o próprio governo, em instâncias municipal, estadual e federal, não cria mecanismos e utiliza recursos para que os municípios sejam providos esses direitos? Será que é porque a água ou o lixo não aparecem? Ou será que é a omissão, deixar que o outro resolva? Ou é falta de conhecimento das autoridades? Helena, coordenadora de Queiroz. Olha, eu sempre digo o seguinte, o lixo, se ele fosse posto em praça pública, a gente não teria problema com ele, porque resolveria. O meio ambiente em toda e qualquer administração, municipal, estadual, federal, é o primo pobre da história, tá certo? Um exemplo aqui, que nós estamos gastando algo em torno de R$1 milhão na implantação do aterro sanitário. Aterro sanitário, você tem uma série de exigências que você tem que fazer, você tem que cumprir, aliás, para você poder fazer um aterro dentro da legislação ambiental. Você tem que ter uma manta, tipo de uma lona grossa, onde você coloca que o churume não vai descer para o lençol freático. Você tem que ter monitoramento das águas, você tem que ter drenos de drenagem de churume para tratar ele, você tem que ter dreno de gás. Isso custa muito dinheiro. E isso fica a 6 quilômetros da cidade, num lugar que cheira mal, onde ninguém vai lá passear para ver aquilo, né? Então, é sempre tratado com muito descaso. O problema da água parece que é um bem infinito, né? Você abre a torneira e o pessoal sempre fala o seguinte, olha, a Sabesp cobra caro a água, a tal autarquia municipal cobra caro, cobra barato. Caro é a cerveja que você paga lá, R$2 e não sei o que a garrafa. Caro são outras porcarias que a gente consome por aí. Então, eu acredito que se o lixo tivesse em praça pública, ele não teria problema, porque aí o cidadão também é culpado disso. A dona de casa coloca o lixo para fora de casa, e a partir daí é problema da prefeitura. Ó, eu pago meu IPTU, se atrasar o horário da coleta, eu vou lá no rádio e mando a boca lá no secretário, no prefeito. Então nós também somos culpados por isso. Em São Paulo, a marca instituiu uma taxa lá de lixo, que se cobra mais do cidadão, não se resolveu o problema do lixo, se arrecada milhões de reais todo ano. Com essa taxinha, cada cidadão paga só R$6. Se você coloca R$6 no universo lá em São Paulo de 12 milhões de habitantes, algo em torno aí de pelo menos 3, 4 milhões de residências e assim por diante, você vê a quanto nós vamos isso. Mas aí entra aquela questão do capitalismo que o pessoal coloca a qualidade de vida aí em segundo plano. Então, eu acho que a questão da água e do lixo, dentro em breve, antes de qualquer empresa estar se instalando em qualquer cidade, a gente vai estar discutindo, antes dos empregos gerados, os impactos que ela vai provocar no nosso meio ambiente. Olha, vai dar 50 empregos essa indústria, mas espera aí, o que ela vai consumir de água, de energia, o que ela vai impactar o nosso meio ambiente? Nós vamos chegar nesse ponto, vocês não tenham dúvida disso. Tendo em vista a água, qual o problema mais grave? A natalidade ou a mortalidade por falta de saneamento? Vitor Henrique, Salvador. Olha, eu acho que os dois são problemas. Hoje, se eu não me engano, a China e o Japão já têm um controle de natalidade, né? Porque é muita gente para pouca infraestrutura, para pouca possibilidade de consumo. E você tem aí outros países que dentro em breve, o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem dimensões aí astronômicas, então a gente não sente isso. Mas eu acredito que eu não sou a favor daquele velho ditado, né? Estupra, mas não mata.
né? O que é mais importante ou menos importante, nascer ou morrer? As duas questões têm que ser combatidas. Eu acho que nós vamos chegar num ponto onde a questão do controle de natalidade, do planejamento familiar vai ser discutido muito a sério, né? Porque se você pegar a camada menos instruída da nossa população, é a que mais tem filhos hoje e é a que mais vai dar problema lá na porta da prefeitura, na porta das instituições aí. Então isso precisa ser controlado. E por outro lado, a questão da mortalidade infantil também tem que ser controlado, que é inadmissível as pessoas morrerem hoje por diarreia, por malária, aonde nós vivemos hoje numa era onde o homem foi até a Lua, conquistou o espaço e não consegue criar alternativas, soluções para coisas tão simples como essa, né? Gostaria de estar salientando se tem mais alguém que gostaria de remeter algumas questões. Bom, diante da negativa, agradeço os palestrantes hoje pelas suas informações, pelos seus relatos, que com certeza vão nos ajudar durante esse simpósio a compreender melhor o meio onde nós vivemos, traçar alguns conceitos básicos para que nós possamos então estimular e fomentar algumas práticas de efeitos ambientais mais positivos.